Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Nirupānugacārya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacārya Narayanam Radha Pakshe Radha Priye Radha Pranaya Sevike Radha Nanda Vidaine Ramana Manjari Charanam Vande Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências, à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravistam Vishnupada, Paramahamsa Paribraja Kacharya Stotra Sata, Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os Srirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje para dar início à leitura do livro Nitya Dharma, a nossa natureza eterna, de autoria do meu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que foi compilado a partir de aulas que ele deu ao redor do mundo, aulas em inglês, aulas em hindi, e aqui nesse livro nós vamos compreender um pouco sobre a natureza da alma. É um estudo, digamos, para os padrões Vaishnavas introdutório, um estudo simples, mas para os padrões gerais da sociedade é um estudo muito avançado. Tá? É um estudo que revela, obviamente, aspectos muito sutis da natureza da alma e da relação dela com Deus, que outras religiões e outros indivíduos não possuem, nem mesmo entendem, nem mesmo sabem que existe. Tá? Mas eu ainda pretendo no futuro fazer um estudo ainda mais aprofundado, gravar as aulas de um outro livro chamado Aswarupa da Diva, que seria a constituição eterna da alma, tá? Que é também do meu Gurudeva, um compilado também de aulas dele, bem como também de citações de vários outros acharyas, explicando tudo, né? Aí realmente tudo, os pontos mais sutis sobre a natureza da alma e a relação dela com Deus. Esse sim será um estudo bem mais aprofundado. Mas aqui, para a gente começar a tocar no assunto, vamos então dar início à leitura. É um livrinho bem pequeno, o Nitya Dharma, e a gente vai acabar ele bem rápido,
mas ao mesmo tempo ele é bastante significativo e profundo e pode trazer vários insights para aqueles que são os sinceros buscadores da verdade. O primeiro capítulo é a história de Indra e de Virochana. As palavras em sânscrito, Nitya Dharma, que significam a função espiritual inerente ou a ocupação eterna, tá? Nitya Dharma, ocupação eterna, automaticamente pressupõe que existe alguém que executa esta ocupação eterna. Isso é devido à conexão inseparável entre religião e o praticante daquela religião. O exemplo dado desta relação inseparável entre a água e a sua liquidez, ou também entre o fogo e o calor. Então, a relação da religião com o praticante, ela está nesse nível. Assim como a água está para a sua liquidez e o fogo está para o seu calor. Não tem como você separar as duas coisas. É por isso que a prática de Bhakti Yoga ela é muito especial, porque a própria prática para a perfeição é a prática na perfeição. Entendem? Qualquer outro processo, Jnana, Karma, Yoga, etc., e outras religiões, a prática que eles mantêm para alcançar a perfeição não é o que eles pretendem fazer enquanto quando já estiverem perfeitos. Correto? Só que com Bhakti não. Bhakti ela é absoluta. A relação é nitya, é eterna. Então, tanto na prática, o que é a prática? A prática é apenas o treinamento para aquilo que você quer desempenhar. Ou seja, para aquele serviço que você quer prestar a Deus eternamente. Não muda. Não muda. Bom, quem tiver a boa fortuna de compreender Bhakti Yoga, poderá, então, facilmente entender muitas verdades e avançar espiritualmente bem rápido. Mas voltando ao texto, antes de considerar a religião não nascida, ou a religião eterna, ou a função ocupacional inerente, chamada de Dharma, de cada entidade viva, é essencial antes refletir sobre a verdade fundamental desta entidade viva. Portanto, primeiro nós consideraremos que a verdade segundo o eu. Eu é o primeiro princípio de verdade que você precisa estabelecer. Quando você se reconhece, quando você fala eu existo, aí você começa a pensar, né, que tudo o mais também existe. Então o princípio do ahankara, do eu, é uma das primeiras verdades, mas não que ela seja plenamente revelada para você, não. Ela é apenas identificada como uma verdade, ou a primeira verdade, né, que está mais próxima de nós, é o sentimento da individualidade. Só que, erroneamente, isso já é agora um comentário meu, não é do livro, muitas pessoas acham que é necessário conhecer a ti mesmo, conhecer a nós mesmos, nos auto-observando. Isso é um ledo engano. Você só vai compreender quem você é de fato na sua totalidade, ou seja, na sua natureza eterna, de alma, não desse eu temporário que a gente está agora aqui vivendo em cada encarnação, se você compreender quem é Deus. Porque Deus é a tua origem. Então, compreendendo a tua origem, você vai compreender o teu presente. Você entende o teu passado, você compreende o teu presente, você consegue projetar o teu futuro. Bom, voltando aqui à leitura.
O Chandogya Upanishad narra a história de Indra e de Virochana, né? Através da qual este princípio fundamental a respeito da alma pode ser facilmente compreendido. Milhões de anos atrás, aqui é milhões mesmo, tá? Não se expandem com a cronologia védica. Tá? Ela não ela não segue os parâmetros da ciência nem da religião, nem das religiões modernas. A cronologia védica ela é, além de ser precisa, ela data muito mais antigamente do que o que a gente comumente conhece, como civilização humana, por exemplo, né, 400 mil anos atrás, etc, etc. Não. Já há milhões de anos de cultura, e cultura avançada, da cultura védica mesmo presente neste planeta. Tá? Então, milhões de anos atrás, no começo da Era de Ouro, chamada Satya Yuga, o universo inteiro estava dividido em dois grupos, dos semideuses e dos demônios. O chefe dos demônios era o rei Virochana, e o líder dos semideuses era o senhor Indra, que é o semideus dos céus, responsável pelas chuvas. Eles então rivalizaram a conquista da felicidade plena e do desfrute. Ou seja, eles queriam disputar para ver quem conseguia mais felicidade e desfrute. Então, assim, cultivando a inveja e a disputa entre eles, eles foram até o pai do universo, o Senhor Brahma, de 4 cabeças, e lhe perguntou como eles poderiam satisfazer todos os seus desejos. O Senhor Brahma então disse, só é possível, né? Podemos alcançar, facilmente o nosso desfrute. Podemos facilmente alcançar o desfrute disponível em todos os mundos. E assim você pode satisfazer a todos os seus desejos somente quando você conhecer a alma. A alma está livre do pecado, da velhice, da morte, da lamentação, da fome, da sede e do desejo. E todo o esforço dela é para compreender a verdade e a justiça. Então, com o objetivo de compreender o que é a alma, ambos, Indra e Virochana, residiram com o Senhor Brahma, né, permaneceram ali com o Senhor Brahma e praticaram o celibato por 32 anos. Tá? Então os dois passaram a morar com o Senhor Brahma, lá em Brahmaloka, que é o planeta mais elevado, por 32 anos praticando o celibato, né, sob a orientação do Senhor Brahma. Então eu gostaria também só de fazer aqui um parênteses importante, que esse livro ele está em inglês, eu estou fazendo uma tradução simultânea, então, portanto, a leitura não é tão fluida quanto a gente gostaria. Tá? São pouquíssimos os livros do meu Gurudeva em português ainda, né, publicados, então nós temos que fazer este improviso, tá bom? Então, certa vez, eles então oraram para o Senhor Brahma para pedindo que ele lhes contasse sobre o que é a alma. Então o Senhor Brahma disse, aquela pessoa que você está vendo agora com os seus olhos, ela é a alma. E ela é imortal e destemida. E eles perguntaram,
seria a alma aquela pessoa vista na água ou no espelho? E o Senhor Brahma disse então para eles olharem em 2 potes, né, cheios de água, e ao mesmo tempo lhes perguntou: o que vocês veem? Então, ao verem os seus reflexos na água, eles disseram: ó Senhor, nós vemos toda a alma assim como ela é, do último fio de cabelo até o dedo do pé. Então o Senhor Brahma perguntou para eles cortarem as unhas e os cabelos, limparem-se e decorarem os seus corpos com ornamentos. Então, novamente, ele lhes pediu que olhassem dentro dos potes com água e perguntou: e agora, o que vocês veem? Ou seja, eles estavam há 32 anos sem cortar o cabelo e sem cortar as unhas. Tá? Então o Senhor Brahma pediu que eles olhassem dentro do pote de água e eles viram aquela figura com cabelos longos, unhas grandes. E eles achavam que isso era a alma, e eles responderam: nós estamos vendo a nossa alma por inteiro. Então o Senhor Brahma pediu que eles cortassem os cabelos e as unhas e olhassem novamente para o pote. O que eles estavam vendo? Eles responderam: vimos que aquelas 2 pessoas que estavam ali dentro daquele reflexo foram também limpas e decoradas com roupas belas e ornamentadas, da mesma forma como nós estamos agora. E assim eles se parecem conosco perfeitamente. E o Senhor Brahma respondeu: esta é a alma, e ela é destemida e imortal. Ouvindo isso, Indra e Virochana partiram com os seus corações satisfeitos. Ao chegarem na morada dos demônios, Virochana, que agora compreendeu, que havia compreendido que o corpo era a alma e o objeto de adoração e serviço, ele declarou: ó demônios, aqueles que adoram este corpo, como a alma, conquista este mundo, assim como outros planetas superiores. Todos os seus desejos são satisfeitos e ele conquista o desfrute pleno. Indra, no entanto, pensou sobre as palavras, refletiu sobre as palavras do Senhor Brahma durante a sua viagem de volta para casa. Ele pensou: este corpo nasce, morre, passa por várias transformações, está sujeito a doenças e outras misérias. Como, então, é possível que ele seja a alma imortal, que não tem nascimento, morte, sofrimento ou medo? Embora já estivesse na metade do caminho, Indra voltou até o Senhor Brahma e manifestou a sua dúvida para ele. O Senhor Brahma então fez com que Indra permanecesse ali vivendo com ele em celibato por mais 32 anos e depois lhe disse: aquela pessoa que é sabida como sendo eu, dentro do sonho, é a alma, e ele é destemido e imortal. Ouvindo isso, Indra partiu com o seu coração pacificado. Mas
após começar a sua jornada de volta para casa, novamente começou a refletir. Ele pensou: quando alguém está desperto, seu corpo pode ser cego, mas ainda assim, num sonho, este corpo talvez possa não ser cego. O corpo de alguém pode estar doente, mas num sonho esta pessoa pode aparentar muita saúde. Mas suponha que durante um sonho uma pessoa se identifica como se fosse aquele eu, aquela alma que por acaso venha a falecer. Ele ainda sentirá medo e apreensão. Mas, após acordar, aquele eu, né, que morreu, ou eu do sonho, deixa de existir. Assim, aquela forma do sonho não pode ser, na verdade, a forma da alma. Pensando assim, Indra então retornou até o Senhor Brahma, fazendo com que Indra permanecesse por mais 32 anos no celibato, meditando. O Senhor Brahma o instruiu da seguinte maneira: a alma, ela reside num estado de sono profundo, que está desprovido de qualquer capacidade de perceber ou até mesmo de experimentar o sonho. Mas, como antes, Indra novamente começou a refletir sobre as palavras do Senhor Brahma na sua volta para casa. Ele disse: na condição de sono profundo, não há qualquer entendimento de quem eu sou, nem mesmo da percepção sobre qualquer outro objeto. Esta condição é, portanto, um tipo de aniquilação. Isso é mais ou menos comparado à ideia dos budistas. Tá? Aqui o Sr. Brahma está dando várias respostas que para nós pode até parecer assim, ingênuas, mas na verdade não é. Ele está dando o passo a passo do que muita gente pensa a respeito da natureza da alma. Tá? Então ele vai evoluindo gradualmente. Então aqui já falou na condição dos budistas, que seria do sono profundo, né? Da ausência de existência, né? Da não existência, etc, etc. Pensando dessa maneira, Indra retornou até o Senhor Brahma, novamente. Dessa vez, após apenas 5 anos de celibato, o Senhor Brahma novamente o instruiu. Ele disse: Indra, o corpo físico, que está naturalmente sujeito à morte, é a morada da alma. A alma está conectada ao corpo, assim como um cavalo ou um touro permanece também atado à carroça. Na realidade, é a pessoa que tem os desejos, como por exemplo, eu devo olhar, né? Ou eu devo, né, comer, que é na verdade a alma. Para isso, existem os sentidos, como por exemplo os olhos. Aquele que deseja falar é a alma. Mas para o ato de falar existe o quê? A língua. Aquele que deseja ouvir é a alma. Mas para o ato de ouvir existem os ouvidos. Aquele que deseja pensar é a alma. E a mente carrega o ato de pensar em si. Através dessa história verdadeira, isso não é um mito ou algo assim, é uma história real, né? Fica claro que a alma ela tem 3 moradas, assim como um amendoim, ele também tem 3 elementos, 3 coberturas, que é a casca, a pele e
a castanha do amendoim em si, né? Então, as moradas da alma são o corpo grosseiro, que consiste dos 5 elementos: ar, fogo, água, terra e éter. O corpo sutil, composto de mente, inteligência e falso ego, que possui uma parcela de consciência. E o corpo puro da alma, que é o corpo espiritual, que não pode ser confundido com a palavra espírito usado pelos católicos, umbandistas, espíritas, etc. Porque o que eles chamam de espírito para nós é o corpo sutil, que é o fantasma, né, que a gente pode chamar de fantasma, é o corpo sutil, que tem a forma daquele corpo que morreu. A alma não tem a forma do corpo que morreu. Tá? Quando a alma desencarna, o corpo sutil permanece apegado nela e vai para o próximo corpo. Então, o corpo sutil ele tem a forma do último corpo grosseiro que aquela alma encarnou, caso ele venha se tornar um fantasma. Tá certo? Então, aqui no caso, a alma ela tem um corpo original dela, que não é nenhum corpo no qual ela está encarnando. Esse corpo ele é dotado de 3 potências espirituais, Sat, Chit e Ananda, que é Sat é existência eterna, Chit, consciência plena, e Ananda, bem-aventurança espiritual. Cada um desses corpos tem as suas funções independentes, ou dharmas independentes. Ambos, os corpos grosseiro e sutil, eles são impermanentes. E assim suas respectivas funções também são temporárias. A alma, no entanto, ela é eterna. Isso é a doutrina estabelecida nas escrituras antigas da Índia, os Vedas, Vedantas, Upanishads e os Puranas. Portanto, a função da alma é uma função eterna, ou seja, é uma religião eterna. Isso é chamado de Sanatana Dharma, ou Bhagavat Dharma. Então, os Vedas apresentam uma religião. Essa religião é a religião da alma, que é o quê? Ela se ocupar eternamente no serviço a Deus. Tá? Então, essas foram as instruções do Senhor Brahma, chegando a essa instrução final, que mais ou menos indica para nós o que é a natureza da alma. A alma ela não é o corpo, a alma ela não é a consciência, a alma ela não é o vazio, a alma ela é uma entidade eterna, independente, que tem sua própria identidade, que tem a sua própria função, tem o seu próprio dharma, tem a sua própria relação com Deus. E essa relação ela também é eterna. Ou seja, a alma ela tem tudo já manifesto e desenvolvido. Você não precisa desenvolver a sua alma. A alma não precisa evoluir. A alma ela só precisa o quê? Ser despertada. Tá? Então, os Vedas explicam que existem 4 aspectos que tornam um objeto real e existente. Quais são eles? Nama, Dharma, Nama, Guna, Rupa e Dharma. Nome, qualidades, forma e função. Nama, Guna, Rupa e Dharma. Então, todo objeto que existe, ele tem que ter esses 4 aspectos. Senão, ele não existe. Então, qualquer coisa que você consiga pensar e definir com essas 4 características, ele existe. Então, a alma não é diferente. A alma, porque ela existe, ela também tem essas 4 características. Ela tem um nome. Esse nome não é o nome alma, é o nome próprio. Assim como o seu corpo hoje ele tem um nome,
O meu, por exemplo, é Mahavir Maharaj. O de fulano é João, Maria, etc. A tua alma também tem um nome próprio, que marca a individualidade dela. É a maneira como Deus vai chamá-la, é a maneira como ela é identificada na relação com Deus. Depois, Rupa, ela tem uma forma. Essa forma pode ser, obviamente, será com certeza semelhante a de Deus, ou seja, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, um tronco. Pode ter um aspecto masculino, pode ser um aspecto feminino, pode ser um aspecto jovial, pode ser um aspecto um pouco mais maduro, tá? Mas existe. Tem como saber? Com certeza. Toda a proposta é essa. Tá? E existe um processo dentro da linha de Bhakti Yoga para que você realize e veja quem é essa personalidade que na verdade é você. O terceiro, guna, qualidades. Ela tem qualidades, ela tem atributos, ela tem talentos, certo? São as qualidades dela. Ela tem uma cor de pele, ela tem uma cor nos olhos, ela tem uma roupa, uma vestimenta, ela tem trejeitos, ela tem, enfim, uma série de características que são as qualidades dessa alma. Depois nós temos Dharma. Não apenas um Dharma generalizado, que seria servir a Deus, mas um serviço específico para Deus. Como essa alma vai servir a Deus? No caso, Krishna, as almas podem servi-lo de 4 diferentes maneiras. No humor de Dasya, de servidão, no humor de amizade, Sakya, no humor de paternidade, Vatsalya, e no humor de Madhurya, que é no humor de amante, uma relação amorosa, direta com Deus. Então, a alma existe. Da mesma forma, Deus. Quando nós dizemos Deus não existe, eu automaticamente estou dando existência a Deus, porque a palavra Deus ela traz em si o quê? Essas 4 características de nome, qualidade, forma e Dharma. Krishna, por exemplo. Krishna é o nome dele, ele tem as qualidades dele, ele tem a forma dele e ele tem o Dharma dele. Tá? Então Deus existe por isso. Então Krishna é Deus por quê? Porque ele satisfaz a todas essas características. Tá? Então, descobrir qual é a natureza eterna da sua alma é o objeto final da nossa prática espiritual. Correto? Então a gente encerra aqui, depois daremos sequência a mais uma história no capítulo seguinte, que é a natureza verdadeira e a natureza adquirida da alma. Que todos tenham um excelente dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.